as exigências do ministério, né? E o caráter é uma das exigências que se pede dentro da sociedade e principalmente dentro da igreja. Então, esse foi o ponto pelo qual nós trabalhamos, nós falamos bastante, né? E aí eu falei de 3 características deste homem chamado Barnabé. Eu falei da característica do caráter dele, de ser uma pessoa boa, falando da reputação, né? E a reputação é aquilo que a pessoa faz, é o agir que a pessoa tem, o seu dia a dia, a sua maneira de ser, o seu testemunho, né? Essa, quando Lucas faz esse comentário que Barnabé era um homem bom, né? Acho que Atos 11 fala sobre isso, Atos 11, 24, homem bom. Depois vai falar das características dele espirituais, né? Que era uma pessoa cheia do Espírito e cheia de fé. Então, ninguém, querido, ninguém na igreja, né? Não, eu sou uma pessoa que busco, que oro, mas o seu testemunho lá é péssimo. Então, você pode achar que está cheio de qualquer coisa, menos cheio do Espírito. Pode achar que está andando por fé, mas não está. Então, durante esses meses, quase aí 2 meses, nós estamos pregando e possivelmente a gente vai estar encerrando esse assunto esse mês para não cansar a igreja, mas não quer dizer que nós não vamos voltar a esse assunto novamente, tá bom? Então, uma pessoa de fé, esse é o último ponto dessa característica, né? De um homem, das exigências de um homem de Deus, para que possa ter esse caráter no sentido de que é uma pessoa que tem um compromisso com Deus, dizendo que ela é uma pessoa de fé. É sobre esse ponto que eu quero falar, tá bom? Vamos fazer uma oração. Pai, que a tua graça, que a tua presença, que a tua fidelidade esteja conosco, da mesma maneira como o Senhor falou todas as manhãs, todas as vezes que nós pregamos aqui, que não seja diferente nessa manhã. Prepara o nosso coração. Primeiramente, me dê liberdade para que eu não fique preso ao que eu escrevi, que eu estudei, que eu pesquisei, mas que eu possa ir além, que eu possa falar aquilo que os meus olhos não veem, aquilo que a minha razão, o meu intelecto não consiga compreender, mas que vai além disso, que seja uma revelação para toda a igreja e que cada mensagem, Senhor, não seja um alimento desperdiçado, mas que possa ser aplicado, que pelo menos uma pessoa aqui possa dizer, eu lembro dessa mensagem e eu tenho colocado em prática, isso está trazendo resultados para a minha vida. Pai, nós fazemos essa oração, gratos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós podemos ver que, aqui, abre comigo no livro de Hebreus, capítulo 11. Não tem como tocar nesse assunto de fé, se nós não entrarmos aí na galeria da fé, né, como muitos trazem esse texto. 11. Vamos ver alguns versículos. O versículo 30 de Hebreus 11 vai dizer assim: pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por quantos dias? 7 dias, né? Então, o tema de hoje, ainda do ponto de vista de caráter, né? São as resistências que se levantam contra a nossa fé, tá? Então, estarei falando sobre o caráter e as resistências que tem no nosso caráter que se levantam contra a nossa fé e como trabalhar essa questão. Será que isso existe? Será que uma vez que eu sou nova criatura eu aceito tudo? São perguntas assim, né? Será que eu ando mesmo por fé? Ou ando mais pela razão?
Então, esse é o ponto que eu vou abordar bastante aqui nessa manhã, tá? Então, uma pessoa de fé, ela enfrenta resistências. Conforme Josué viu aquelas muralhas, e como quebrar aquelas muralhas? Ele teve uma palavra de Deus, e ele teve que andar por fé, mesmo que ainda não estivesse acontecendo nada no primeiro, no segundo, no terceiro dia. E essa fé precisou de um outro ponto, que chama perseverança. E nós temos muita dificuldade com relação a isso, né? Porque uma fé sem perseverança é uma fé inconsistente, o prazo de duração dela é muito pouco. Quantos aqui já tiveram essa dificuldade com ser perseverante? Vamos lá, naquilo que a gente tem mais, a nossa maior briga por aquilo que é tão prazeroso, que é comer, né? E vocês, não estou falando nem em termos de dieta, mas são coisas que antes fazia bem para você e hoje não faz, mas que você gosta. E você diz, não, a partir de hoje eu não como mais. A partir de hoje, refrigerante eu cortei. Aí você está bem 1 ano, 2 anos. Aí você vai a uma festa, está calor, está conversando, o assunto é bom, você se empolga e acaba tomando aquele copo de refrigerante, né? E o que acontece? A sua perseverança foi por água abaixo, né? Então, não bastava simplesmente Josué, junto com o seu grupo, né, rodear aquela cidade uma vez ou duas. A perseverança é que iria dar validade àquela fé, correto? Foi a partir do 7º dia, ele perseverou o primeiro, segundo, terceiro, até o 7º, que as coisas venceram, né? Que houve a vitória. Então, uma pessoa de fé, ela não é perfeita, ela tem falhas, mas o seu temor a Deus, a sua fé em Deus, vai ajudá-lo, né, a superar e a corrigir o seu caminho. E aí, quando você pega essas pessoas aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 4, eu não vou falar dos seus feitos, né, mas eu quero focar aqui o personagem, né? Alguns homens e algumas mulheres que andaram por fé e tiveram resultado. E é importante você ver isso para que você possa, nesse caráter cristão que é cobrado, as exigências, a fé não é opcional. A fé é uma exigência para uma pessoa que é cristã. Em vários momentos, neste ano, quando eu estava hospitalizado, uma pessoa hospitalizada, ela fica frágil. Ela esquece da vaidade. Ela não se preocupa se alguém vai mexer nela, se ela está com roupa, se ela não está, se alguém vai dar banho, ela está mal. Então, em alguns momentos, não sei como, né, mas parece que uma pessoa que é pastor, parece que o nome fica escrito assim, a gente não sabe, mas todo mundo sabe que a gente sabe que ele é pastor. E aí, em vários momentos, quando eu estava muito desanimado, o médico olhava para mim e falava assim, você não é pastor? Rapaz, aquilo me dava muita raiva. Eu pensava, o pastor não pode nem sentir dor, não pode nem reclamar. Você não tem fé? Eu queria ser curado, eu queria saber de fé nem nada, estava querendo sair fora daquele lugar, né? Mas não tem jeito. Em qualquer momento, em qualquer lugar, né, essa fé ela tem que ser mantida. E aí, quando você vai esmorecendo, Deus usa até uma pessoa que não é cristã para lembrar e fortalecer a sua fé. Então, uma pessoa que tem essas características de um cristão, cheio do Espírito e de fé, é uma das exigências, ela tem falha. Isso nós precisamos entender, tá? Para que
você não vem desanimar. Muitos desanimam assim, eu errei, vou parar. Não, você tem que perseverar. Isso é uma questão de tempo para você ir aprendendo a viver por fé, né? Então, em Hebreus, diz no versículo 4, vai dizendo alguns homens, pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio dela, olha que detalhe importante, também mesmo depois de morto, ainda o quê? Como que uma pessoa depois de morta fala? Aqui está se referindo ao seu testemunho. Não é lindo isso? Você vai passar um dia, mas mesmo o seu testemunho vai fazer com que você seja lembrado. Então, tratar da questão do caráter não é simplesmente que você tem que ser um exemplo, alguma coisa, não, né? Que isso marca a geração que anda com você e vai fazer que o seu nome não seja esquecido. Deixa eu ver o outro ponto aqui que eu peguei. Versículo 5. Olha esse exemplo aí de Enoque. Vamos ler juntos? Pela fé, para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Você sabe o que é transladar? Então, nós temos uma aula de terça e sexta-feira, vocês podem entrar lá e perguntar ao professor, que eles vão te dizer, né? Ou então lê a história de Enoque, que você vai entender o que significa isso, tá bom? Versículo 7, um outro testemunho. Pela fé, Noé, o quê? Divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Esse versículo dá uma mensagem maravilhosa, querido. Vocês podem me cobrar para que eu um dia possa pregar essa mensagem, porque até hoje Deus continua aparelhando a arca, né? Tirando as arestas através dos homens e mulheres de Deus, tudo aquilo que possa impedir com que aquela navegação flutue e não seja impedimento para nada. Então, isso aí dá uma mensagem muito linda para nós. Quantas coisas Deus ainda está aparelhando, tirando da nossa vida, para que possamos navegar, né? Segundo aí, pelo seu mar da vida, que se chama aí, pelas lutas, as tribulações, mas vencendo, tá? Versículo 11, versículo 10, 8, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem haver aonde ia. Versículo 11, fala agora de uma mulher. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Outro aqui, versículo 17. Novamente, pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Versículo 20. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou a Jacó e a Esaú acerca de coisas que ainda estavam para vir. Versículo 21. Pela fé, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Versículo 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel,
bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. E veja, cada uma dessas coisas que esses homens e essas mulheres andaram por fé, se cumpriu. Então, o que isso significa? Que a fé é poderosa, que a fé tem poder. Versículo... Agora, um exemplo de uma mulher, versículo 31. Pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias, e assim por diante. Então, nós podemos ver, querido, que essa exigência que a Bíblia coloca como padrão de qualidade para um cristão, ela não é opcional, né? É uma ordenança mesmo de Deus para que você possa ter uma vida comprometida, uma vida cheia da presença de Deus. Porém, nós sabemos que essas resistências, elas existem. E nós não podemos tocar a igreja, a nossa vida pessoal, simplesmente por achismo. Aí eu acho, eu penso, eu quero. Isso faz parte da sua natureza. Porém, nós temos um padrão, nós temos uma referência, que é a Bíblia, e através dessa referência é que nós vamos caminhar, buscando a Deus, fortalecendo no Senhor, buscando a Ele a sua força. Aí vamos agora pegar o personagem de Pedro, né? A situação de Pedro é uma situação muito apropriada para o momento que eu quero falar, e importante, porque ele brigava contra os princípios de Deus, mesmo querendo servi-lo, mesmo querendo adorá-lo. Havia um conflito, e esses conflitos não foram deixados de lado, não ficou esquecido. A Bíblia registra para mostrar o quê? Que nós temos essas dificuldades, sim, mas podemos vencer essas dificuldades se nós estivermos juntos em Deus, buscando essa força. Abra comigo o livro de Atos, capítulo 10, que é a base dessa mensagem. Vamos ver a preparação de Deus para este homem, que essa mensagem estaria chegando até nós. E essa mensagem que chegou até nós teve muita resistência da parte de Pedro, e foi justamente nessa pessoa que Deus pegou para trabalhar e preparar a vida dele. Versículo 1 vai contar a história assim, ó. Morava em Cesareia um homem, pode colocar na tela? Tá, eu vou ler aqui pela minha Bíblia aqui, mas para até ser mais rápido, mas me acompanha, por favor, pela tela. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado a italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo de contínuo e orava a Deus. Versículo 22. Então disseram, ainda na parte do caráter do homem, né? Então disseram, o centurião Cornélio, homem o quê? Reto. Observe esses detalhes, queridos. Não fala assim, cheio do Espírito, cheio de fé. Primeiro vai usar o quê? O caráter da pessoa. Olha, o que ele era? Reto. O que é uma pessoa reta? Que não é uma pessoa curvada? Não, nós temos que pensar sobre isso, não é? O português, né? O que é uma pessoa reta? Íntegra, correta, justa, né? Isso aí. Temente a Deus e tendo bom testemunho, olha só, todas características humanas, né? Que é exigido e que toda a sociedade conhece, mesmo não sendo cristã. E de toda a nação, o quê? Judaica, não era só entre ele.
não é só para o lado de fora que ele dava um bom testemunho, em toda a nação judaica, e não era um cristão, não conhecia os princípios bíblicos, mas era temente a Deus. Foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as suas palavras. Voltando ao versículo 3. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, o anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuindo temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de quem? De Deus. Você imagina, você ter uma visão? Tem alguém aqui que possa levantar o dedo só para eu falar o seu nome, me autorizando para levantar, para eu falar o seu nome? Vou pegar ali a Renata, mas o dedo não pode estar machucado, né? Tem pessoas que às vezes com o dedo machucado não consegue levantar direito. Foi uma brincadeira que nós fizemos ontem, né? No grupo. Renata, imagina você tendo uma visão e aí um anjo falando para você: Renata, fica tranquila, as suas orações foram ouvidas. Você, meu irmão, imagina Deus falando o seu nome, né? Usando uma visão, você vê que em sonhos, Deus falando o seu nome. E dizendo: olha, tem mais alguém aqui que eu posso falar o seu nome? Eu vou pegar aqui, né, a Dayana. Dayana, sabe todas aquelas suas necessidades? Fica tranquilo, as suas orações foram ouvidas. Será que isso não acontece até os dias de hoje, irmãos? Nós esquecemos. Ou temos dificuldade de orar, ou quando oramos, não oramos partindo dessa exigência, dessa premissa que é ter fé. Eu orei. Não sei a hora, não sei o tempo, mas vai se cumprir. Eu falo isso não mostrando que eu sou rico, que eu tenho tudo, não é verdade. Mas é interessante. Tudo que eu desejo, irmãos, as coisas que eu quero, às vezes as coisas simples que eu penso, você sabia que eu consigo? Tanto é que eu não tenho, eu vejo pessoas às vezes fazendo pedido, como eu também já tive muito essa prática, escrever muita coisa que eu queria. Eu hoje não sinto mais essa necessidade. Porque quando eu tenho uma necessidade, em pensar, né, Deus me concede, isso é verdade mesmo. Né? Não tenho sobrando, então não adianta me pedir dinheiro emprestado, amém? Mas também não tenho faltando, ao ponto de pedir dinheiro emprestado, amém? Foi mais forte o segundo amém. Então, nós podemos ver que esse versículo 4, ele é real nos dias de hoje. Você, pai, você, jovem, pensa nisso. Os melhores lugares da sociedade, eu acredito que Deus tem separado para os filhos dele. Para que vão dar testemunho. Uma pessoa cristã tratada, uma pessoa sábia, é uma pessoa segura. Ele não usa o poder para explorar ninguém. E não é isso o propósito de Deus? Você acha que nós vamos fazer a diferença só ouvindo isso aqui? Não. Tudo que nós temos ouvido até hoje, se não tiver a prática lá fora, não tem propósito pregar a mensagem sem que haja a prática. E aonde você vai pregar isso? Na faculdade, onde você estuda. Não é? Eu lembro de um professor, pastor de filosofia, e falava coisas assim que eu falei: cara, não acredito. E eu novo ainda na fé, e no final eu questionava: professor tal, sei que sou pastor, trazendo essa linha aí da filosofia, que é tão complicado, né? Ele falava: Emilson,
isso é matéria que eu tenho que dar. Eu entendi, né? Mas eu falei assim, é uma tarefa extremamente difícil, porque há um conflito daquilo que ele acredita e daquilo que ele está dando a aula. Então, é importante, irmãos, nós entendermos que aonde você estiver é o seu campo missionário. Né? Seja no hospital, numa área policial, quantos vídeos nós estamos vendo aí? Às vezes um policial vai lá prender uma pessoa e você vê que aquela pessoa, aquela agressividade não é por causa de droga, ela está oprimida. E aquele policial vai lá e exerce a autoridade e repreende. Ou seja, ele está ali exercendo a sua fé. Pensa sobre isso. Assim como Deus, se Deus usou um anjo para falar a uma pessoa que não era cristã, que não tinha conhecimento nenhum, né? Deus ainda continua hoje usando a sua palavra e o Espírito Santo para trazer essa palavra de certeza. As suas orações foram ouvidas. Aí você vai lá ver a resposta, algumas tiveram sim e outras tiveram não. Mas foi ouvida? Não foi. Foi ouvida. Nós temos que ter esse entendimento, porque achamos que a resposta das nossas orações só tem o sim, e não é verdade. Né? Então, esse é um ponto assim, muito importante que eu queria falar. Versículo 4, Cornélio fixando nele os olhos e possuindo de temor, perguntou, quem é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Versículo 5, capítulo 10 de Atos. Agora envia mensageiro a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Incrível, né? Até aqui está tudo tranquilo com a pessoa que não é cristã. Entendeu a mensagem, vai fazer justamente aquilo que Deus está pedindo. Agora, quando chama um discípulo do Senhor, né, que andou com o Senhor, que teve experiência, aí começa a mostrar as suas dificuldades, as suas resistências. Ou seja, a nossa natureza, querido, a nossa natureza humana precisa, e essa exigência desse caráter de bom testemunho é igual para todos. E o nosso comportamento também não é diferente daquele que não é cristão, o nosso comportamento humano. E o que faz você ser diferente, ter atitude diferente, e é importante falar isso para que você não achar que você é melhor. Que Pedro aqui, por ser judeu, cristão, andar com Deus, ele achava que ele era melhor do que os outros. E os judeus tinham muita dificuldade com relação a isso. Então, você não é melhor do que aquele que não é cristão que está lá fora. Não é triste a gente ouvir isso, mas não é verdade? Mas é um ímpio, pastor, é um ladrão, é um sem vergonha, é um boca suja, você não é melhor do que ele. O que te faz você melhor do que ele e diferente é só uma coisa, que agora, através de Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus. E cá para nós, quanto trabalho você dá ao Espírito Santo de Deus? Nem fala. Corrige toda hora. Não é por esse lado, não é dessa maneira. E assim por diante, né? Então, quando chama agora Pedro, acho que a questão complica, né? Então, ele vai lá chamar Pedro. Então, mas antes, Deus prepara Pedro. Versículo 9. No dia seguinte, indo ele de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado para a volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase, né? Um cansaço. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, ao qual era baixado a terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu.
e ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por quantas vezes? 3 vezes. E logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Pedro ficou perdido. Pedro ficou sem saber e tentando entender. Foi dada uma visão, mas ele ainda não tinha a revelação daquilo, ou se tinha, poderia estar num grande conflito. Tanto é que no versículo 17 vai dizer assim: enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o quê? O significado da visão, então ele ainda não entendia o que isso significava, mas deveria entender, porque Jesus já tinha trabalhado essas questões na vida deles, com relação aos gentios, né? Aqueles que não eram merecedores da graça, da bondade, e que só conseguiriam ter a graça e a bondade através de Jesus Cristo. Por isso ele morreu na cruz, senão todos estariam condenados. Eis que os homens, enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, para junto à porta, e chamando, indagavam-se, estava ali hospedado Simão, por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. A quem vieste? A que vieste? E aí o versículo 22, eu já li, né? Versículo 23. Pedro, pois, convidando a entrar, hospedou. Então, no dia seguinte, saiu. Versículo 24. No dia imediato, entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por ele, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro entrar-lhe, saiu Cornélio ao seu encontro e, prostrando-se-lhe aos seus pés, o adorou. Pedro vai, no versículo 26, repreende. Versículo 27, falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo, aqui começa, né, Pedro a expor, né, os seus assim, sentimentos. Veja o que ele vai dizer. Vamos ler todos juntos? Versículo 28. A quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que nenhum homem considerasse comum ou imundo. Né? Se Deus já tinha mostrado para ele que ele não considerasse ninguém, né, considerasse comum ou imundo, então por que ele vai dizer, vocês bem sabem, né, que é proibido? O que nós podemos ver com essa fase, com essa fala, mostra o quê? Que, primeiro, que o cristão, querido, ele não pode ter preconceito. Se alguém serve a outro Deus, e aí, eu entro naquela padaria, eu já tive essas neuras, né? Cheguei lá, encontrei um santo. Compre esse pão ou não? Pastor, o saco da embalagem tem um nome tal. Isso aqui foi consagrado. E agora? Compra ou não? Eu digo para você que tem esse medo, existe um exemplo que a Bíblia dá para quem tem essas neuras, para não constranger você. O exemplo é de João Batista. Você pode usar
pele de animais e comer gafanhoto e mel. E aí não tem problema. Ó, 2, 3 coisas da natureza e você não fica nesse desespero. E por que entra esse desespero? Porque são seitas que são jogadas dentro da igreja para confundir o povo. Porque a palavra de Deus aponta para Cristo. As seitas para as obras do diabo. Olha só, presta atenção nisso. A palavra de Deus aponta para Cristo. Ele liberta, ele transforma, ele cura, ele perdoa, ele fortalece, ele traz ânimo. As seitas apontam para o diabo. Está tudo dominado, se você comeu isso, você está passando por isso, que você foi consagrado. Eu quero dizer com isso que você... Vamos pegar agora exemplo. Ah, pastor, então, graças a Deus, dia 27 aí, eu comi uns docinhos de Corme Damião, está tudo tranquilo? Não. Negativo. Você está ciente daquilo ali. Né? E aí, não é uma regra. Se Deus falou para você, para não usar ou comer aquilo ali, não importa o que seja, não faça. Você não pode fazer daquilo ali uma lei para outras pessoas. Não, eu não faço porque Deus me mostrou isso, tal, e aí você vai estar criando um problema. Deus falou para você, amém, não faço. Pronto, acabou. Deu para entender? Ou complicou? Pastor, não entendi, eu posso comer o docinho de São Corno Damião? Não posso? Se tiver dúvida, terça-feira e sexta-feira, nós temos nosso professor lá de plantão. Amém, Vladimir? Olha lá. Manda que eu respondo. Amém, Alfredo? Manda que eu respondo. Amém. Então, esse preconceito não deve existir, como não deve existir se aquela pessoa, né, ele é diferente daquilo com que você acredita. Você chega lá e a pessoa tem os seus trejeitos, e aí, pastor, como é que vai ser essa questão? A gente não entra nessa questão. Não é? É importante saber que o que está dentro de você é maior e pronto, acabou. Obrigado pelo amém, pelo aleluia. Os outros estão assim, será que é mesmo? O que está em você é maior. Maior é o que está em nós. E pronto, irmãos. Uma vez você tendo isso claro, você não fica apavorado. Quando você passa, né? Alguém aqui já passou à frente no lugar que tem um despacho? Diz que lá no sul tem muito despacho, não sei se é verdade. Na Bahia, no Rio aqui tem muito. Né? E aí, como é que você fica? Você dá a volta? Hã? Itaboraí também? Também. Então, e aí? Você vai lá e não vou passar por essa rua. Aí você dobra e tem outro. O que você faz? Você volta para casa? Aí quando você volta para sua casa, botaram na porta da sua casa. E aí? O que você faz? Me diz aí. Você vai chamar um cristão para ir lá tirar? Aí a pessoa pergunta, você não é um crente? Não, mas eu estou todo arrepiado. Aí o crente para ajudar, não, é só chegar lá e pedir licença. Olha só, piorou mais ainda. Então você tem que entender que esse preconceito não existe, você tem que ter a firmeza. Por onde você entra, aquilo que você tocar, a palavra diz, será abençoado. Por onde você anda, não será maldição. A Bíblia diz que será a bênção do Senhor. E se alguma maldição te atropelar, o Senhor vai te revelar, vai te mostrar. Não precisa ir em lugar fulano de tal para revelar, para mostrar. Pastor, eu tive um sonho, o que você acha? Não acho nada. Eu acho normal que você tenha um sonho, né? E vai orar, e Deus mostra, e assim por diante. Pode ser algo espiritual, que geralmente quando a pessoa já acorda com aquela convicção,
mas pode ser um pesadelo, que você comeu demais. Não é verdade? Você vai a um rodízio de pizza de noite. Teve um que eu fui, eu comi tanto. Sabe aquele dia que você sai da perseverança? É meu exemplo. Comi tanto, passei mal. E ainda tive a cara de pau de falar, Senhor, eu acho que eu comi demais. Olha a situação. Então, você acaba tendo pesadelo, mas não tem nada a ver. Não, passei uma tribulação nessa noite. Por favor, irmãos. Deus revela os sonhos e se algo de errado, Ele mostra na sua casa. Se algo entrar, Ele mostra. Né? Então, é ter essa convicção. Então, primeiro vamos ver essa resistência de Pedro. E essa resistência que todos nós temos resistência em perdoar, temos resistência em ter misericórdia das pessoas, temos resistência de falar de nós, como que é difícil, é uma das exigências que eu peço para quem prega aqui. A sua pregação só vai ter validade se você falar de você. Não para você falar da sua intimidade, mas falar da sua experiência. Se você só conta coisa de 2000 anos atrás, dizendo que essa palavra é viva, e ela é verdadeira, mas você não tem nada para contar agora, você está pregando um Deus morto. Isso é óbvio para os irmãos. Tem a palavra de 2000 anos atrás aqui, mas e o agora, se ela é viva e eficaz? Qual é o seu testemunho? Você tem um testemunho de cura? Eu preciso ter um testemunho de cura? Não. Mas de alguém que você orou e essa pessoa foi curada, de alguém que você acompanhou e viu? Você tem um testemunho de provisão de Deus para a sua vida? Então, essas resistências, elas precisam ser quebradas. Falar de nós é uma dificuldade. A gente sempre fala do outro, você já observou? Eu observo assim no gabinete. Não, pastor, estou com essa luta, porque meu marido é assim, assim. Eu falo, você veio para falar do seu marido, veio para falar de você. Porque se for seu marido, chama o seu marido. Se for sua esposa, chama a sua esposa. Fala de você. Como eu posso falar de mim quando o outro é o objeto da minha dor? Pastor, estou triste porque eu não estou sendo amada, porque eu não estou sendo respeitada. Está falando de você. Fala da sua tristeza. Então, falar de nós é muito difícil. Por isso que Pedro vai dizer aqui no versículo 28. Olha só. O que ele vai dizer? Vós... O que diz aí? Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém, o quê? De outra raça. Vocês sabem que vocês são de outra raça, que vocês não prestam, que Deus não aprova. E eu não posso nem me aproximar, né, e nem estar junto de vocês. Pedro ali, ele joga para aquelas pessoas um problema que era dele, porque aquelas pessoas não estavam tendo problema nenhum. Tanto é que chamou ele para ele. Se eles tivessem algum problema, né, de se encontrar com os judeus, teria chamado os judeus? Um Pedro? Não. Né? E Pedro vai dizer isso, você sabe. Mas Pedro está jogando para o outro, né, aquilo que é dele. Na verdade... não sei se o Alfredo conseguir, vai falar um pouquinho sobre Gálatas hoje à noite. Você vai ver que chega um momento em que Pedro está lá comendo com os gentios, tal, aquela coisa toda, aí chega os judeus cristãos, ortodoxos, chega lá Tiago, e quando ele sabe, ele sai de perto ali dos judeus, e Barnabé também vendo aquilo, olha só, Barnabé com todas essas características de homem bom, cheio do Espírito, e cheio de fé, é influenciado. Isso mostra que também nós somos influenciados, mesmo sendo pessoas de Deus, e se afasta. E aí Paulo dá uma correção neles. Isso é uma vergonha. Vocês falam dos gentios, o amor dos gentios, mas na hora, quando nós chegamos, vocês têm vergonha deles. Está lá em Gálatas, e tem aí uma excelente mensagem. Tá? Então,
importante você entender que nós temos essas resistências e jogamos em muitas situações para Deus. Marcos 16, 14. E essa resistência que nós jogamos, que nós encontramos, que tem muita dificuldade, ela briga com a nossa fé, irmãos. Ah, por que você está fraco na fé? Ah, antigamente o pastor falava comigo, agora não tem mais tempo. Então, ele transfere a fraqueza dele, alguma coisa que minua a sua fé, para o outro. Ele não assume. Eu estou fraco na fé, eu tenho esmorecido, eu não tenho perseverado, eu não tenho buscado compromisso, eu estou abrindo espaço para outras coisas que não é de Deus, e assim por diante. Então, como que é importante você trazer essa responsabilidade para você? Quando você traz essa responsabilidade, você pede ajuda. Esse é o propósito. Quando você não traz essa responsabilidade para você, você não pede ajuda, porque você acha que o outro é objeto da sua dor, pronto, acabou. Amém? Deu para entender? Veja, olha só. Pedro poderia falar isso? Primeiro ele teve uma visão, irmãos. E aí, naquela visão, ele ainda ficou em dúvida. Mas quando os amigos e os empregados desse homem Cornélio veio até ele sabia que não era judeu. Tanto é que ele falou, vocês sabem que o judeu não pode se misturar, se aproximar de um gentil. Ele sabia. Então, ele já poderia, né, pela sua capacidade de fazer uma comparação. Porque quando Deus te mostra algo, e à medida que acontecem os fatos, naturalmente o Espírito Santo associa isso no seu coração. Você sabia disso? É muito legal. Você, às vezes, passa por uma luta, aí o Espírito Santo fala, você lembra daquela decisão que você tomou? Ninguém falou nada. Porque se alguém falar, dá briga, não é verdade? Você se exalta, mas se é o Espírito Santo, não tem ser melhor para convencer um ser humano do que o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Então, nós pegamos aqui Marcos 6,14, olha só. Primeiro, Jesus vai dar uma correção para os seus discípulos. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração, porque não deram o quê? Crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Primeiro, Jesus vai corrigir os seus discípulos, que ele está falando no período da sua ressurreição. Será que é, será que não é? Voltando às resistências que nós temos, que briga, né, e que minam a nossa fé. Se uma vez que ele falou que ele iria voltar, ainda que eu não sei como, isso vai acontecer. Se ele falou algo para a sua vida, muito em particular, e você sabe que não foi voz da sua cabeça, ou um desejo do seu coração, e que você não estava nem pensando, não tenha dúvida. É só uma questão de tempo. E esse tempo pode ser um ano, pode ser um mês, pode ser um dia, como pode ser vários anos, mas vai acontecer. Amém? Então, primeiro, Jesus vai corrigir os seus discípulos. E aqui um ponto importante, a correção faz parte do evangelho, do cristianismo. Se dentro da palavra não há uma correção pastoral para a igreja, essa palavra está incompleta, é uma palavra motivacional, que só fala de bênção, de promessas, de mudança de vida, de transformação. Mas quando você vai comparar com a realidade, você vai ver que nem sempre você tem transformação, nem sempre você tem promessa, nem sempre você tem cura. Né? Então, é sempre importante você voltar aos princípios. Independente que pareça impossível, ou apóstolo, ou diáconos, ou discípulos, né? Vocês têm que entender uma coisa, se eu falei, vai se cumprir. E se você tem dúvida, você está resistindo à minha palavra,
resistindo à fé na minha palavra, e você se torna uma pessoa, o quê? Incrédula. Isso aí é importante para você pensar, né? Primeiro o Senhor vai corrigir. Agora no versículo 15, Jesus já tinha falado isso para Pedro. Já tinha falado isso para todos os discípulos. E disse-lhe, o que ele falou? Não, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Vamos ler todos juntos aqui, na tela? E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Olha só, ele já tinha falado para os discípulos, então não era surpresa. E aí o Senhor, com misericórdia, sabendo das dificuldades de Pedro, deu uma revelação a Pedro, correto? Que era justamente para pregar para esses gentios, porque eles tinham muita barreira, e essa era uma barreira cultural, e as barreiras culturais que nós temos, por isso é importante nós viajarmos, ainda que seja pelo Brasil, aqueles que já saíram, foram para outros lugares, tem coisas que você acha absurdo, mas para aquele lugar é normal, né? E que é uma barreira entre nós. Se você for conhecer outros cristãos de outros países, vocês vão ficar apavorados. Mas aí há uma barreira cultural que não tem nada contra aqui a palavra de Deus, tá? Então, nós podemos observar que o Senhor prepara o coração de Pedro, dando uma visão, depois confirma, preparando, porque se só manda, se Pedro só tem uma visão e ele tem que quebrar essa barreira, convencer, seria muito mais difícil. Eu costumo dizer assim, na área comercial, né? Quando você vai vender um produto que as pessoas já conhecem, você não é um vendedor de produto, não é isso? Você é um tirador de pedido, vamos dizer assim, porque aquele produto se vende, né? Mas quando você vai levar uma linha que ninguém conhece e você consegue fazer uma boa venda e botar aquele produto no mercado, você é um excelente vendedor, ou hoje se usa a palavra consultor, né? Que é a mesma coisa, né? Então, é importante você entender isso. Então, o Senhor vai facilitar a vida de Pedro. Se o Senhor está facilitando a vida de Pedro pelas suas resistências, será que Ele não facilita as nossas vidas? Lógico que facilita, irmãos. Mas nós precisamos admitir que temos muitas resistências. Temos resistência de vir ao culto. Por causa de cansaço. Tem alguém aqui que fica cansado? Tem. Mas se fizer aquele sol de verão, você quiser ir a uma praia e estiver muito cansado, e você sabe que você vai chegar todo queimado, ardido, e vai dormir mal aquela noite, e talvez você não tenha nenhum ar-condicionado, e o seu ventilador está pifado, só derrota, mas você vai assim mesmo. E ao dormir eu boto uma toalha molhada, né? Pobre criativo. Você vai ou não vai? Vai. Mas a igreja está muito calor, vamos deixar para de noite. É assim, não é, irmãos? É. Hoje está dando tudo errado, não vou à igreja. O que tem a ver uma coisa com a outra? Então, as nossas resistências, né, ela mostra o lado sombrio do nosso caráter. Olha só. Olha que coisa assustadora. As nossas resistências mostram o lado sombrio dos nossos caráteres, que são os valores que nós aprendemos ao longo da infância e da vida. Que você vai ter dificuldade. Você vai ter dificuldade de mudar alguns hábitos dentro da sua casa. Práticas que você condenou do seu pai, da sua mãe, e você hoje faz a mesma coisa. Porque é difícil tirar essas coisas de nós. Mas se é difícil, então isso é justificável? Não. Quando você tem a palavra de Deus.
Quando você tem a palavra de Deus, se essa palavra não é poderosa, então por que segui-la e pregar? Eu vou continuar me justificando. Eu sou assim porque o meu pai era assim, porque minha mãe era assim, porque na igreja eu saí porque aconteceu isso. Não. Temos resistência? Tem coisas que nos marcam, nos aprisionam? Sim. Mas agora nós temos a palavra de Deus. E essa palavra, quando nós lemos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, essa verdade ainda continua viva e eficaz. Jesus Cristo é a verdade, é o único caminho. E aí que entra a parte aí de Barnabé, desse caráter desse homem bom, cheio de fé, cheio do Espírito, cheio de fé. Vamos, queridos, a ajudar outras pessoas a achar esse caminho como Barnabé. Barnabé, como João Batista, que preparou o caminho para Jesus, Barnabé também preparou o caminho para Paulo. Quantas pessoas que Deus tem colocado na sua vida para preparar o caminho para você, para te ensinar, para te dar força, para te instruir. Não ignore essas pessoas, não tenha resistência com relação a elas. Porque se você tem pessoas que só falam coisas para te agradar e para te jogar para cima, desculpa, essas pessoas não são verdadeiras, não são suas amigas. Por que a discussão entre marido e mulher? Porque só falam coisas boas? No namoro não tem essa briga. Porque só fala coisas boas. Você é minha princesa. Você é meu príncipe. Eu te amo, você me ama também. Eu adoro pudim de jiló, eu também adoro pudim de jiló. Tudo que eu... Namoro, gente. Agora vai para o casamento. Casamento é diferente. Casamento é o lugar de você ser sabatinado, onde é falado a verdade que liberta. E essa verdade dói e dói muito. Mas também ela pode te mudar e ajudar a crescer bastante, se você assim permitir. Barnabé, ele preparou o caminho para Paulo. Barnabé, ele deu testemunho de Paulo quando os apóstolos não quiseram aceitá-lo. Está lá no livro de Atos, capítulo 9. Barnabé falou das mudanças que Paulo teve. Barnabé chamou Paulo para estar na sua equipe. Esse homem, não é à toa que no livro de Atos, ele é colocado em um padrão alto de exigência e ele passa, mesmo tendo as suas falhas. Homem bom, cheio do Espírito e de fé. Eu afirmo, querido, que se houver uma entrega da sua vida para o Senhor, isso não é um padrão inatingível. É possível, nós podemos ter esse padrão, sim. Nós podemos olhar com misericórdia. E eu dou um exemplo de uma atitude boa, conversando com uma pessoa sobre isso, falando sobre perdão, e foi uma palavra de Deus que eu ouvi que marcou muito meu coração. E essa pessoa disse assim: pastor, se eu pequei, se eu colhi erros, estou colhendo, ainda tenho hoje marcas desses meus erros, desses meus pecados, mas Deus mudou a minha vida. Deus me perdoou. Deus mudou a minha história. Quem sou eu para impedir que essa pessoa seja perdoada? Isso é uma característica de uma boa reputação, de uma pessoa que está cheia do Espírito.
que anda por fé e que está permitindo que o seu coração seja mudado. Não quer dizer que essa pessoa não tenha falha, não tenha dificuldades, vão existir outras. Por isso que há a atuação do Espírito Santo. Barnabé, quando os apóstolos tiveram resistência, sabe o que os apóstolos fizeram? Esses homens que você pensa que é santo, perfeito, não eram. E eu falei isso em uma das pregações, que uma das características que os apóstolos não tinham, que Barnabé tinha, por isso chamou a atenção, que era uma pessoa boa, amável, de fácil trato, de pessoas de bom convívio. Os apóstolos mandaram Paulo para bem longe. Vai que esse cara muda de ideia e volta a matar todo mundo. Não é? E aí, depois de Barnabé ir para uma missão, Atos 11, versículo 25, depois de Barnabé estar em uma missão para fortalecer aqui uma igreja, para falar dos valores dessa igreja, olha o que ele vai fazer. Ele podia ficar, estou bem aqui, já me aceitaram, mas ele sabia qual era a missão dele. Versículo 25. Atos 11. E partindo Barnabé para Tarso, à procura de quem? Saulo. Você acha que isso foi da noite para o dia? O momento que os apóstolos botaram ele para bem longe, para não correr risco. Os apóstolos tinham resistência se de fato aquele homem tinha se convertido ou não, porque ele era uma ameaça. A reputação dele era péssima entre os cristãos. Quanto tempo levou isso? 9 ou 12 anos se passaram, mas Barnabé não se esqueceu de Paulo e foi em busca dele. E eu finalizo dizendo: quantos Paulos estão esperando ser resgatados por você? Se você tivesse coração bom, se você permitir ouvir a mensagem de Deus, ser tratado, ver que você tem muitas resistências ainda, como eu. Se você ler essa palavra, querido, você vai se encher de fé. Mesmo assim, infelizmente, você terá falhas, infelizmente. Mas eu posso te afirmar, querido, à medida que você vai andando por fé, você vai minando essas resistências que todos nós temos. Resistência de acreditar no outro por ter sido traído. Resistência por querer abençoar alguém porque você foi usado, a pessoa falou uma história e você deu o que você não tinha, era mentira, e você agora passa a não querer ajudar mais ninguém. Resistência dentro da igreja, quando você foi ferido não lá fora e dentro da igreja. Mas quando você tem esse coração e essas características, esse caráter de Barnabé, com esses dons, pode passar o tempo, você vai em busca daquela pessoa, porque esse é o nosso alvo, de buscar os perdidos, de pregar o Evangelho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Bom dia, que Deus abençoe a todos. Amém? Amém. Você pode... nós vamos ter uma apresentação, tá? Mas eu quero fazer uma oração. Michele, pode ir lá buscar? Está acordado, Alexandre? Bem. Feche seus olhos, eu quero fazer uma oração. Todas as pregações são importantes e são especiais.
todas as pregações, se tiver um coração ensinável, traz mudanças e traz transformação. Mas eu acredito que nessa manhã tem algo especial aqui nessa manhã. Eu não sei o que Deus falou ao seu coração e nem nunca irei saber. Mas eu sei, se tiver um coração ensinável, muitas resistências estarão sendo quebradas no seu coração nesta manhã. Você que tinha dificuldade, talvez, de acreditar em um homem, porque aquele que cuidava de você foi que não te respeitou, e aí você tem resistências, achando que todos os homens, ou pode ser uma mãe, uma avó, que te maltratava, resistências. Feche seus olhos, eu quero orar por você. O Espírito Santo me traz à memória nesta manhã das minhas resistências. Resistência de se entregar à obra, porque eu sabia que Deus iria me usar. E eu tinha medo. Tinha muito medo. Quantas vezes eu permitia me afastar e esfriar a minha fé para que Deus não cumprisse o seu propósito. Mas assim como Barnabé não desistiu de Paulo, Deus não desistiu de mim. Deus não desiste daqueles que temem a Ele. Seja você que está me assistindo, que não é cristão, que bebe, que não é uma pessoa que tem uma vida íntegra, reta, todo torto. Deus não tem preconceitos e nada pode impedi-lo de chegar até perto do seu coração. Pai, vai ao encontro. Primeiro daqueles que não te conhecem e que a tua presença possa revelar. E mesmo você que não é cristão, que fez uma oração dizendo: Senhor, me ajuda. Eu quero pedir nessa manhã, Espírito Santo, mostra para essa pessoa que não é cristão, que está nos assistindo, que Deus um dia ouviu a sua oração, sim, mas Ele quer muito mais do que ouvir uma oração. Ele quer que você esteja com Ele, vivendo uma vida cheia do Espírito de fé, cheio da palavra de Deus. Aleluia. Quero orar, Senhor, por aqueles que, como Paulo, ficou esquecido. Você que foi tão atuante na igreja, você que foi tão participativo, mas que a igreja falhou, como essa igreja aqui vai falhar, infelizmente. Mas as falhas nos ajudam a ter um coração mais humilde e dizer: Senhor, não somos perfeitos, e por isso estamos em busca de Ti, pedindo a perfeição. Nos ajuda. Senhor, vai ao encontro dessa pessoa
ficou esquecida, que só foi lembrada quando era útil. Usa irmãos e irmãos da fé por todo lugar que essa mensagem chegar. E por essas orações que está sendo feita nesta manhã, ao encontro, e levante pessoas com esse mesmo espírito de Barnabé. Não esqueça daquela pessoa. Não esqueça o quanto ela é importante, o quanto ela é especial, o quanto ela te ajudou. Mas, pastor, essa pessoa não quer nada com Deus. Não compete a você fazer esse julgamento. Compete a você cumprir a missão que Jesus deu. Ide e pregai. Pregar com amor. Pregar sem falar um versículo. Pregar sem trazer uma palavra de condenação. Mas pregar em amor. Eu estou presente. Conta comigo. Conta comigo. Que a tua graça, que a tua presença, que a tua bondade esteja com todos nós. E que todos digam amém. Amém. Quero chamar agora o Alexandre, a Michele e a Alice. Pode subir aqui, Alexandre, pode subir, Michele, por favor. Amém. Eu já peguei a Alice, né? E ela ficou tranquila. E ela sorriu. E eu senti ela falando, que homem lindo, Alexandre. Mentira. Vamos estar de pé? Alexandre, por favor. Mas antes, eu quero chamar aqui o casal, né? Vamos fazer hoje diferente, por favor. Eu quero chamar a Patrícia, né? Que está aqui hoje, o Kleber, por favor. Amém. Nós vamos orar. Alexandre e Michele. Este é um ato extremamente importante. Você está entregando a sua filha para Deus. Você entende isso, Alexandre? Você entende isso, Michele? A partir desse momento, vocês só serão cuidadores. E aquele que vai ensinar, que vai orientar, que vai fazer aquela cara de mal quando chegar algum, ela já maior, sai para lá. Entendeu? Vai querer amizade muito com você. Geralmente é menino. Então você, cuidador, aquele que protege. E a Michele vai ser aquela que vai orientá-la como mulher, ensiná-la também no caminho do Senhor. E é essa apresentação que vamos fazer aqui hoje. Patrícia e Kleber estão aqui para orientá-los e abençoá-los. Vamos erguer as nossas mãos. Amém. Pai, nesse momento, eu quero entregar em suas mãos Alice, segundo a autorização dos seus pais, Alexandre e Michele. Que o Senhor coloque de Alice registrada como parte do teu plano. Por onde quer que ela for, por onde quer que ela andar, ela seja diferente, não somente em sabedoria, não somente em beleza, não somente nessa pose que ela está fazendo para a câmera agora, mas que seja cheia do Espírito, cheio de fé. E que ali no sul ou em qualquer estado que ela estiver, ela seja uma criança, um bebê, uma criança, uma adolescente, uma jovem, uma mulher adulta, cheia do Espírito Santo e cheia do poder de Deus. Eu faço essa oração, Pai, junto com a igreja,
declarando que Alice pertence ao Senhor. Fazemos essa oração no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E todos digam amém. Amém, Alice? Tem um... Pastor, você já acabou comigo. É. Ai, gente, já tô chorando aqui agora. Como é que eu faço? Bom, o que eu tenho para dizer para vocês, pais? Chorando assim desse jeito. Eu tenho que dizer para vocês que eu ia passar um vídeo, mas com a Michelle eu tenho uma história. E a história que eu tenho com ela foi de parceria, igreja, família, que é o que a gente faz aqui nessa igreja, né? Eu tive 2 bebês assim, quase na mesma época, né? Que vocês conhecem, hoje são os quase pré-adolescentes, né? O Heitor e o Igor. E foi uma época muito difícil para mim. Então, assim, o Heitor e o Igor, um amava, o outro também, era difícil demais, eu quase não dormia, eu fiquei muito desanimada. E tinha uma pessoa ali que ficava ali comigo, ó, né? Vamos lá, não desiste, não desanima. E essa pessoa foi a Michelle. Então, assim, essa parceria houve naquela época, né? Parceria família, Michelle, a parceria igreja, família, ela é a melhor parceria que existe. E essa parceria precisa existir na vida da Alice, para que ela tenha uma fé autêntica, né? Porque a maior influência que a gente pode ter na nossa vida, na nossa casa, é a sua, é a de Alexandre, né? E vocês precisam nutrir isso na vida dela. Mas tem horas que a gente esmorece, que a gente cansa. Então é aí que a igreja entra, né? Aí a igreja te ajuda nisso. A gente também aqui, ó, a primeira Bíblia da Alice está chegando. Eu sei que vocês já fazem isso, vocês já leem a Bíblia para ela. A palavra de Deus, ela precisa ser falada para a criança todos os dias, né? Porque ela precisa fazer parte da vida da criança. E a gente está trazendo algumas coisas para você também, para te ajudar, né? Nessa caminhada. Isso foi muito importante para mim. Pastor. E assim, eu espero, como madrinha, poder te ajudar nisso também. Tá? Que a Alice possa ser uma mulher, uma adolescente, que entre pelos caminhos do Senhor e possa, assim, frutificar na fé. Amém. Tem o certificado da Alice. Ok?